Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Hoje o Espírito Santo quer fortalecer a nossa fé, renovar a nossa esperança e ampliar a nossa visão sobre o poder de Deus. Às vezes, olhamos para os desafios ao nosso redor, olhamos para as limitações dentro de nós e pensamos que é impossível seguir adiante. Mas a palavra de Deus vem como uma luz brilhando na escuridão, nos dizendo: o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aleluias! Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Papai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, fala ao nosso coração hoje. Papai, renova a nossa fé, abre a nossa mente e desperta em nós a confiança do teu poder. Que esta palavra nos levante, nos cure e nos conduza à esperança, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus, aleluias. Agora acompanhe comigo a leitura em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aleluias, glórias a Deus! Meus irmãos, que versículo glorioso! Paulo está encerrando uma oração pelos cristãos de Éfeso. E ele termina lembrando que o Deus a quem servimos não é limitado, não é pequeno e não pensa como nós pensamos. O Senhor faz além do que pedimos e além do que nós imaginamos. Glórias a Deus! Essa palavra já começa trazendo uma verdade profunda. Muitas vezes, nossa mente tenta limitar o que Deus pode fazer. Meus irmãos, nós pensamos pequeno, Deus ele pensa grande. Nós enxergamos o agora, Deus enxerga o amanhã. Nós olhamos para a dificuldade, Deus olha para o propósito. Nós vemos impossibilidades, mas Deus vê milagres, glórias a Deus, aleluias. E Paulo segue dizendo: vocês pedem uma coisa, mas Deus faz muito mais. Ele não faz só um pouco mais, ele faz infinitamente mais, aleluias. Às vezes, oramos, pedimos forças para sobreviver, mas Deus, ele quer nos dar forças para vencer. Pedimos restauração de uma área e Deus quer restaurar a vida inteira. Aleluias! Pedimos uma porta aberta e Deus quer abrir um caminho novo. Pedimos consolo e Ele quer derramar renovo. Pedimos cura e Ele quer nos dar testemunho. Meus irmãos, o Senhor não trabalha em medida pequena, nem segundo nossas limitações. Ele trabalha segundo o poder que opera em nós, e esse poder é o Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus! E aqui está algo maravilhoso. O versículo não diz que Deus faz além daquilo que pedimos ou pensamos por causa da nossa força, do nosso esforço ou da nossa capacidade. Ele faz além por causa do poder que está dentro de nós, que é o próprio Espírito Santo. Isso significa que a limitação não está em Deus, está na nossa fé e nos nossos pensamentos. Às vezes estamos tão acostumados com a luta que desaprendemos a esperar o milagre. Tão acostumados com a porta fechada que nem tentamos bater de novo. Tão acostumados com a dor que já não conseguimos mais acreditarmos que pode doer menos.
Mas Deus está olhando para você hoje dizendo: meu filho, minha filha, eu posso fazer mais, eu posso fazer além, eu posso fazer o impossível. Aleluias, glórias a Deus, meus irmãos. Não importa qual seja a situação familiar, espiritual, emocional, financeira, ministerial, Deus faz além. Quando pensamos que acabou, Ele começa. Quando pensamos que não dá mais, Ele abre caminho. Quando pensamos que estamos sozinhos, Ele mostra sua presença. Quando pensamos que ao fim Ele escreve um recomeço, aleluias, glórias a Deus. E o que mais me toca nesse texto é que Deus não depende do tamanho da nossa oração. Mesmo quando pedimos pouco, Ele faz muito. Mesmo quando pedimos fraco, Ele opera forte. Mesmo quando pensamos pequeno, Ele age grande. Porque Ele é Deus e continua sendo Deus apesar das nossas limitações. Glórias a Deus, aleluias. Talvez hoje a sua mente esteja sobrecarregada por problemas e você não consiga imaginar uma saída. Talvez a alma esteja cansada de esperar. Talvez pareça que as suas orações não têm força nenhuma, mas Deus não está preso à sua condição. Ele está guiado pelo seu propósito, e o propósito de Deus é maior do que você pediu ou até imaginou. Aleluias, glórias a Deus. Por isso, meus irmãos, o Espírito Santo nos chama hoje a elevar os pensamentos. Se a sua mente pensar pequeno, a fé fica pequena. Se a sua mente se enche de limitações, a alma desanima. Mas quando a mente olha para Deus, a fé se renova e a esperança ressurge. Glórias a Deus, aleluias. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso papaizinho querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos porque Tu és poderoso para fazer além. Amado Espírito Santo, renova nossa fé, amplia nossa visão, tira de nós todo pensamento limitado e nos enche da certeza de que o Senhor pode fazer infinitamente mais. Toca no coração cansado, fortalece quem está fraco e mostra a cada um que o teu poder opera dentro de nós. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e já lhe agradecemos. Aleluias, glórias a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, lembre-se, quando você pensa que acabou, Deus está apenas começando. Ele faz além, muito além, mais além, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu me despeço te convidando para o próximo devocional de sexta-feira com o tema Não devemos pensar mal contra o próximo. Leremos o texto de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 16 a 17. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus Cristo assim nos permitir.